Fala, turma do canal do Luna, Vinícius Caxangá na área, simbora para mais um vídeo. E meus amigos, tem bronca vindo aí para o esporte, mais uma bronca financeira, como vocês viram aí no título e também na capa. Everton Felipe, ex-jogador do Leão, da base inclusive, o juvenil, deve acionar o esporte na justiça, cobrando aí milhões de reais, certo? Tem matéria que eu vou ler neste vídeo, para falar sobre esse assunto. É uma bronca que deve chegar ao esporte ainda este mês de agosto, certo? Enfim, antes de ler aqui matéria, antes de ler os detalhes, e comentar sobre esse assunto, eu peço para você deixar o like aqui no vídeo, beleza? Deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Assim como essas informações, o canal do Luna traz vídeos todos os dias para estar te informando aqui sobre as notícias, do Esporte Clube do Recife, para você ficar 100% atualizado, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal e vamos embora pro vídeo, porque é bronca vindo aí para o esporte. Isso aí, turma, como eu tava falando para vocês, o Everton Felipe, o juvenil, ex-atleta da base do esporte, passou aí por várias temporadas vestindo a camisa do Leão, ele deve acionar o esporte na justiça e deve cobrar milhões de reais, beleza? A notícia, ela surgiu a partir de uma matéria publicada pelo site NE45, vou estar colocando o link na descrição, inclusive, e nessa matéria, o assunto principal é para falar da cirurgia do Everton Felipe, ele que está jogando atualmente no Retrô, passou por mais uma cirurgia, no joelho, e vai ficar de fora aí por 9 meses, sem estar atuando. Mas, ainda na matéria, segundo a reportagem, segundo a apuração da reportagem, fala o seguinte: Everton Felipe, juntamente com seu departamento jurídico, entrará com uma ação na justiça contra o esporte. O atleta cobra débitos das suas últimas passagens pelo Leão. O movimento deve acontecer na próxima semana, certo? Então, como eu falei, o Everton Felipe, ele vai acionar, vai colocar o esporte na justiça, segundo a apuração aqui da reportagem do NE45, cobrando débitos das suas últimas passagens com a camisa do esporte, e o movimento, ele deve acionar o esporte na justiça na próxima semana. A gente tá no dia 17, então próxima semana ainda é no mês de agosto. E como tá na capa e também no título, não temos aqui a informação, na verdade, na matéria, do valor que o Everton Felipe deve cobrar ao esporte. Mas como tá na capa e também no título, com certeza, meus amigos, esse valor vai ser na casa dos milhões de reais, E eu vou explicar por quê. Porque o Everton Felipe, ele, como eu falei, é um atleta da base do esporte, ele já atuou por diversas temporadas no Leão, Apesar da matéria falar aqui que ele vai cobrar débitos das suas últimas passagens, da passagem do ano de 2021 e 2022, ele voltou ao esporte em 2021, também jogou o ano de 2022, mas é um atleta que foi revelado no esporte, se eu não estou enganado, no ano de 2014, na base do Leão, jogou 2015, 2016 e até 2017, se não estou enganado, tá? Então ele tem anos de casa, Voltou em 2021, saiu do esporte, foi jogar em São Paulo, Atlético Goianiense, voltou em 2021 e jogou 21 e 22. Então os débitos são referentes a essas últimas passagens, 21 e 22. Então tem mês, deve ter mês em aberto, mês em que o Everton Felipe não recebeu salário, não recebeu aí direito de imagem, as outras bonificações financeiras, vamos colocar assim, tá? Que o atleta tem direito de receber, e não adianta o torcedor do esporte ficar chateado não, tá? Ele trabalhou, ele cumpriu o seu contrato, com a camisa do esporte, então ele merece, o dinheiro é dele por direito, e aí o esporte, acredito eu, como fala aqui na matéria, suas últimas passagens, que foram no ano 2021 e 2022, não pagaram aí o atleta, não sei quantos meses, Enfim, tem alguns meses em aberto aí de salário e muito possivelmente também de outras bonificações financeiras, vamos colocar assim, direito de imagem e tudo isso, certo? E também tem um adendo, tá? Uma outra coisa, uma outra bronca em relação ao Everton Felipe. Lembram, no ano de 2022, quando o atleta não estava rendendo com a camisa do esporte, não conseguia jogar, ele até revelou uma depressão, estava ali se tratando e depois ficou um tempo afastado pelo esporte, voltou a jogar aos poucos, mas não conseguiu desempenhar um bom futebol. Naquele momento, até um pouco antes, na verdade,
O Everton Felipe, ele recebeu uma proposta para deixar o Sport, para jogar na Europa, né, no Portimonense de Portugal. E estava tudo certo para o Everton Felipe jogar no Portimonense, né, se transferir para o time português. E naquele momento, o Sport fez uma proposta de renovação para o Everton Felipe. Everton, vai não, fica aqui no Sport e não vai para o Portimonense, né? E o Everton Felipe, por mais que tivesse essa boa proposta do futebol português, né, da Europa, do Portimonense, naquele momento, né, um pouco antes daquela fase ruim dele com a camisa do Sport em 2022, ele até vinha de bons jogos com a camisa do Leão, fez um bom ano de 2021, né, isso a gente tem que frisar. E aí o Sport ofereceu uma renovação, o Everton Felipe rejeitou a proposta da Europa, rejeitou ir para o Portimonense para ficar no Sport. Só que aí, meus amigos, aí é que vem, eu vou usar o termo aqui sacanagem, porque por mais que o Everton Felipe não estivesse jogando bem naquele momento, foi uma sacanagem, na minha opinião, tá? E respeito quem discorda. Mas o Sport, segundo os depoimentos, né, do próprio jogador, ofereceu uma renovação, certo? Para o atleta. Inclusive esse documento até vazou, né? Repórteres colocaram aí à disposição da mídia esse documento, a renovação que o Sport de fato ofereceu ao jogador. O Everton Felipe desistiu de ir para a Europa para renovar com o Sport e depois o Sport desistiu, simplesmente desistiu de renovar com o Everton Felipe. Aí você fala, Caxangá, mas, claro, o Sport desistiu porque ele não vinha jogando bem. Mas, meus amigos, o Sport estava apalavrado com o jogador, o Sport convenceu o jogador a não aceitar a proposta da Europa, e aí quando ele nega, quando ele não vai para a Europa, o que seria muito melhor para ele, né, cá entre nós, o Sport desiste e não renova. Então ele fica sem a proposta da Europa, ele não vai para a Europa e também não ficou no Sport, ficou sem clube, né? Passou por um momento muito conturbado e agora está no Retrô. Então é esse adendo que eu quis explicar tudo direitinho, né? Quis contextualizar para vocês entenderem que tem a possibilidade, né? Na verdade o Everton Felipe vai colocar, segundo informações da matéria do NE45, o Sport na matéria por débitos, né, financeiros das suas últimas passagens pelo Leão, e também há a possibilidade de colocar o Sport na justiça por constrangimento ou qualquer um dos motivos ligados a essa renovação que foi oferecida ao jogador, né, e não foi concretizada, né? O que para mim foi um erro do Sport. Eu não renovaria com o Everton Felipe, só para deixar claro. Mas se o Sport ofereceu, se o Sport convenceu o jogador a ficar no Leão, né, e aí ele nega uma proposta da Europa para ficar no Sport e depois o Sport desiste, isso para mim não existe, tá? Eu não renovaria, mas o que foi feito também não foi certo. Enfim, certo? Tô aqui para passar essa informação, tá? Bronca vindo aí para o Sport, com certeza um valor na casa dos milhões de reais, né? Vai ser uma bronca que o Sport vai ter que resolver e tomara que seja resolvida da melhor forma possível. Tomara que o Everton Felipe esteja disposto, né, a negociar com o Sport para não ter todas aquelas dores de cabeça, né, de CNRD, de bloqueio, né, de alguma forma aí para o rubro-negro. Enfim, deixa o teu like aqui no vídeo. O like é para o nosso trabalho, não é para notícia não, porque eu sei que a notícia é ruim, tá? Mas deixa o like aqui para apoiar nosso trabalho, deixa o like no vídeo, um legal, um joinha assim que fica aqui embaixo da tela e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, meus amigos. Comenta aí também o que é que você acha dessa situação toda, se concorda ou discorda de mim, tá? Que eu quero saber a opinião do torcedor. Forte abraço, até a próxima e valeu!